Aceitem a gravação, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem for do dia, da tarde e ou da noite, agradecer a participação de todos. Hoje nós temos Rafa ao vivo, é isso mesmo? Olha só, que honra. Muito bom, Rafa, valeu. Né? Obrigado a todo mundo por comparecer. Semana passada a gente teve um imprevisto, a gravação acabou e a gente voltou da página que a gente estava. A gente vai voltar aqui no PDF, página 268, e no livro impresso na edição da Autêntica, na página 326. A gente continua daqui e vamos lá. Deixa eu só arrastar aqui o ícone de vocês para o outro lado. Vai ficar melhor para mim? Isso. Pronto. Convido a todos que se matriculem aqui no nosso encontro ao vivo. Tivemos uma longa discussão aqui sobre psicanálise, fascismo, cinema. Interessantíssima. Essas conversas de bastidores só para quem participa. Venham. Continuando nossa leitura. Se já nesse procedimento fica claro o propósito de nos tornarmos independentes do mundo exterior, na medida em que procuramos as nossas satisfações nos processos psíquicos internos, para se libertar do mundo exterior, a satisfação nos processos psíquicos internos. Os mesmos traços aparecem mais fortemente no procedimento seguinte. Neste, a relação com a realidade torna-se ainda mais frouxa. A satisfação é obtida a partir de ilusões que reconhecemos como tais, sem nos deixarmos perturbar em nosso gozo pelo seu afastamento em relação à realidade. O campo de onde provém essas ilusões é o da vida de fantasia. Ele foi naquela época quando se consumou o desenvolvimento do senso de realidade, realitatsines, expressamente dispensado das exigências da prova de realidade e permaneceu destinado ao cumprimento de desejos de difícil realização. Acima de tudo, entre as satisfações dessas fantasias está o gozo de obras de arte, que por intermédio do artista torna-se acessível também àquele que não é ele mesmo um criador. Aquele que é receptivo à influência da arte, não sabe como avaliar suficientemente a importância dessa influência como fonte de prazer e como consolo para a vida. Eu vou vir aqui na nota do criador. Ah, tá, detalhes não preciosos agora. E, no entanto, a suave narcose a qual a arte nos transporta não faz mais do que produzir uma libertação passageira das necessidades da vida e não é forte o suficiente para fazer esquecer a miséria real, né? Essa ideia da arte proporcionando uma narcose, que seria uma narcose que emularia o estado da droga, né? Tudo bem, gente? Não, não tira ele da tomada, não. Nem tira da tomada. É, alguém tá aberto aí? Como é que é? Aqui, peraí. Pronto. Achei. Qualquer coisa, abram seus microfones se for necessário. Então, a arte, a sublimação, né, ela proporciona esse efeito de narcose, mas que não é deletério como o efeito da droga, né? Tá? Por conta da sublimação, como mais para frente a gente vai ver. De maneira mais enérgica e mais profunda, opera outro procedimento que tem como único inimigo a realidade como sendo a fonte de todo sofrimento e com a qual não é possível viver e, por essa razão, é preciso romper com todas as relações com ela, se quisermos ser felizes em qualquer sentido que seja. O eremita dá as costas a este mundo, não quer ter nada a ver com ele, mas podemos fazer mais, podemos querer recriá-lo, construir outro em seu lugar, no qual os traços mais intoleráveis estejam extintos e tenham sido substituídos por outros, mais afins ao nosso próprio desejo. Aquele que, em desesperada indignação, tomar esse caminho para a felicidade, geralmente não alcançará nada. A realidade é muito forte para ele. Ele se tornará um delirante e, na maioria das vezes, não encontrará ninguém que o ajude na concretização de seu delírio. Essa dimensão do fechar-se em si mesmo, um desejo de, olha, não me contento com o real, então vou construir uma realidade paralela, vou me fechar em mim. Eu gostaria de destacar que, obviamente, o Freud, quando escreveu isso,
não conhecia as redes sociais, nem a nossa sociedade do cansaço, nem o nosso capitalismo da atenção do Instagram, etc, etc, so on, so on. Mas vale muito para a gente pensar essa dimensão, se a gente voltar ao além do princípio do prazer, da pulsão de morte. A pulsão de morte são nossas ações de repetição que nos colocam num autoerotismo em que nós nos fechamos em torno de nós mesmos. E é isso que ele está descrevendo aqui. O sujeito, ao se fechar em si mesmo, sai da realidade social, se fecha em si. E nesse movimento de autodelírio, ele vai se consumindo nessa lógica, apartando-se da sociedade. A rigor, há um tempo atrás, há um século atrás, séculos talvez atrás, usava-se um nome para esse tipo de pessoa que não consegue mais ver o outro, que só se fecha em si mesmo. Essa pessoa era o chamado de idiota. A idiotia era visto como uma patologia. O nome idiota vem da patologia. E idiota é um tipo de loucura. É aquele sujeito que se fecha numa relação, de uma espécie de um narcisismo em si mesmo, de modo que se torna incapaz de dialogar com o mundo e de perceber as diferenças. Óbvio que o Freud não conhecia a nossa sociedade da atenção, mas é isso que o nosso capitalismo da atenção hoje quer, que a gente fique em casa, fechado em nós mesmos, nas nossas microfamílias, microcélulas de sobrevivência, né, assistindo Netflix e pedindo comida pelo iFood, né? Qual é o nosso maior ato de resistência, talvez? Recusar esse lugar e partirmos à coletividade, ao encontro, à pulsão de vida, né? À troca, a tentar conviver com o outro nas suas diferenças, né? Não expulsando os coleguinhas dos nossos grupos, mas convidando para que as pessoas possam, inclusive, se expressar e conectar-se umas às outras. Este ideal de pulsão de vida se opõe a essa lógica que ele está colocando aqui. A parte feita, vamos voltar ao que ele está dizendo. Ele se tornará, se ele assim, quando ele se fecha em si, nessa idiotia, né? A palavra idiota tem o id, né? Que é fechar em si mesmo. Ele se tornará um delirante e, na maioria das vezes, não encontrará ninguém que o ajude na concretização do seu delírio. Mas diremos que cada um de nós se porta, em algum modo, de maneira semelhante ao paranoico, que corrige, através de uma formação de desejo, um aspecto do mundo intolerável intolerável para ele, e inscreve esse delírio na realidade. O caso que pode reivindicar uma importância especial é o de que um número maior de pessoas empreenda conjuntamente a tentativa de criar para si uma garantia de felicidade e uma proteção contra o sofrimento através de uma reconfiguração delirante da realidade. Vou dar um exemplo interessantíssimo, eu acho. Suponha que uma senhorinha não suporte a realidade da justiça brasileira, dos últimos eventos da justiça brasileira, dos julgamentos que interferem na política nacional, da realidade da gestão da República, que não concorde com o presidente da República, o governo federal, que tenha a sua posição política minorada porque perdeu as últimas eleições e numa incapacidade de dialogar com a República Brasileira que tenta se organizar de modo democrático, ela começa a imaginar que o presidente da República foi substituído por clone, que os ministros do STF foram substituídos por clone. E daí ela sai na rua com uma placa escrito, né, não sei quemzinho o quê, participando de uma conspiração de um grupinho chamado QAnon, delirante, fechando em si mesmo, incapaz de ver que, olha, né, o presidente da República não foi clonado, né? O mundo não é feito de, como é que chama? De marcianos clonados ou de, como é que é aquela mitologia do lagarto, como é que as pessoas ficam? Reptilianos. Não. Simplesmente o mundo não se conforma às suas fantasias. E o mundo lhe é estranho porque o mundo não foi feito para você, para que você o compreenda. O mundo é o mundo. E o que você não compreende está tudo bem. Mas incapaz de compreender e de aceitar essa incompreensão, a pessoa se fecha num delírio paranoico.
Esse exemplo que eu dei é o exemplo que está circulando nas redes sociais de uma senhorinha muito simpática, né, que num momento, numa lógica de delirante, supõe, né, a troca dos personagens da política brasileira por fantoches, por clones, não é? Porque é incapaz de lidar com as frustração da sua visão política de mundo. Né? Olha, na minha visão política tem gente que não concorda comigo. Ah, tudo bem, né? É isso, é disso que o Freud está falando aqui, né? O Rafa colocando aqui como agravante de que as pessoas, de que esse não foi um delírio criado por ela, mas absorvido de um colorido igualmente delirante. Claro, Rafa, muito bem colocado. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui e já anunciando, né, nossa próxima leitura em Tudo Dando Certo, né, Psicologia das Massas, Análise do Eu, né, essa dimensão de que sim, isso pode ser essa idiotia, e eu não estou falando como ofensa, tá? Eu estou falando como conceito, esse fechar em si mesmo pode ser justamente essa lógica das bolhas. Olha como isso é interessante para o nosso mundo contemporâneo. Quando o Freud escreve isso, é muito antes do nosso mundo de bolhas que nós estamos vendo hoje, não é verdade? Podemos caracterizar também as religiões da humanidade como um delírio de massa dessa ordem. Olha o conceito de delírio de massa que o Rafa trouxe aqui. É evidente que o delírio jamais é reconhecido por aquele que ainda o está compartilhando, né? É como quando o bêbado, que nunca disse, você sabe quando a pessoa está bêbada, quando você pergunta, fala, viu, você não acha que você bebeu demais? Ela responde, eu não estou bêbado. Está bêbado, né? Assim como o ébrio que não assume que está ébrio, o delirante não reconhece, obviamente, a sua condição de delirante. Não acredito que esteja completo esse inventário dos métodos através dos quais os seres humanos esforçam-se por obter a felicidade e por manter distante o sofrimento, e também sei que o material permite outros arranjos. Um desses procedimentos eu ainda não mencionei. Não que eu o tivesse esquecido, mas porque ele ainda nos ocupará em outro contexto. E além disso, como seria possível esquecer justamente essa técnica da arte de viver? Ela se distingue pela mais notável reunião de traços característicos. Naturalmente, ela também procura alcançar a independência em relação ao destino, como é melhor chamá-lo, e, como esse propósito, ela desloca a satisfação para processos anímicos internos, servindo-se para isso da capacidade de deslocamento da libido mencionada anteriormente, mas ela não se afasta do mundo exterior, ao contrário, agarra-se aos seus objetivos e consegue a felicidade a partir de uma relação afetiva com eles. Nessa situação, ela tão pouco se satisfaz com a meta, por assim dizer. Que meta? A meta das pulsões, né? A gente vê lá além do princípio do prazer, né? Por assim dizer, cansadamente resignada com a evitação do desprazer, mas antes passa por ela sem lhe dar atenção e atém-se firmemente no anseio originário, passional, por uma realização positiva da felicidade. Talvez ela se aproxime mais dessa meta do que qualquer outro método. Estou me referindo naturalmente àquela orientação de vida que toma o amor como o centro, que tem a expectativa de que toda satisfação venha do fato de amar e de ser amado. Uma posição psíquica como essa é bem familiar a todos nós. Uma das formas de manifestação do amor, o amor sexual, proporcionou-nos a mais intensa das experiências, a de uma sensação de prazer arrebatadora, dando-nos assim o exemplo para o nosso anseio por felicidade. Então o amor é uma ilusão. É, né? Nesses termos, sim, o amor é uma ilusão, né? Acho que já até comentei quando nos encontramos no vídeo anterior para fazer essa gravação que não aconteceu. Um vídeo famoso do Contado Caligares, né? Que ele está sendo entrevistado pelo Lázaro Ramos. E lá o Lázaro pergunta sobre o amor, né? E o Caligares responde: Ah, o amor é um truque, né? O amor é um truque que a gente tem, né? Numa crença, né? Eu até e ele fala aqui ele fala do amor, o amor sexual, né? E tal. Me parece mais que essa palavra amor aqui a gente pode entender como o amor-paixão, né? O amor-apaixonamento, né? E a possibilidade da crença num amor que venha do convívio, né? Que venha pela construção, justamente por uma espécie de superação. Ou a gente supera um grau de fantasia, de fantasiação,
com uma pessoa, a gente cria uma fantasia mais completa, mais democrática, mais ampla. Mas óbvio, a gente não conhece o outro. O outro é muito mais do que a gente imagina. Então a gente precisa, quase como uma cigarra, né? Quase como um artrópodo. Já viram um sistema de muda e ecdise dos artrópodos, né? Os artrópodos, eles criam em torno de si uma casca, né? Só que eles vão crescendo, crescendo, crescendo e não podem mais crescer naquela casca. O que que eles fazem? No caso da cigarra, olha que metáfora bonita. A cigarra começa a cantar. Ela começa a cantar, cantar até que nas costas se rompa a casca. Pá, ela rompe a casca e ela sai da casca, né? E daí ela vai criar uma nova casca maior. E agora ela tem espaço para voltar a crescer. Talvez e só talvez essa seria uma metáfora possível do amor saudável. Aquele que você tem uma fantasia inicial, mas obviamente essa fantasia não dá conta. E daí o que vai acontecer? Você vai precisar se livrar dessa fantasia e vai criar novas. Por quê? Porque nós não vivemos a realidade tal qual ela é, porque a realidade não nos é acessível. Nós só tocamos a realidade por intermédio das nossas fantasias, né? Daí aquela frase comum nos relacionamentos e que os psicanalistas ouvimos direto no consultório, não é? Me apaixonei por a pessoa, mas a minha esposa não é mais quem ela era. A mulher falando, me apaixonei por aquele homem, mas ele não é mais quem ele era. Não, você que nunca conheceu ele de verdade, né? Porque no final das contas, quem tem razão talvez seja o Schopenhauer, né? O mundo, no livro Vontade como Representação, e que me parece que o Freud aqui é devoto, né? O mundo só existe enquanto representado, né? Só é possível conhecer as coisas, ver o mundo, porque a luz reflete no mundo, de tal modo que a gente nunca viu as coisas. A gente só viu a luz refletida nelas. E a luz muda. De manhã a luz é uma. No alto do sol a luz é outra. No entardecer é outra. À noite é outra. Então os nossos modos de ver vão mudando também, certo? A capacidade do sujeito em lidar com as transformações dessa visão, né? É o que a gente busca fazer em análise. Não só, mas também, né? Uma posição psíquica como essa é bem familiar a todos nós, das formas da manifestação do amor, o amor sexual, proporcionando uma mais intensa das experiências, a de uma sensação de prazer arrebatadora, dando-nos assim o exemplo para o nosso anseio por felicidade. Nada mais natural do que insistimos em procurar a felicidade, indo pelo mesmo caminho em que a encontramos primeiro. No entanto, o ponto fraco dessa técnica de vida é bem claro, do contrário, não teria ocorrido a nenhum ser humano abandonar esse caminho para a felicidade por outro. Nunca estamos tão desprotegidos contra o sofrimento do que quando amamos. Nunca mais desamparadamente infelizes do que quando perdemos o objeto amado ou o seu amor. Mas a técnica de vida, fundada sobre o valor de felicidade do amor, não se esgota com isso. Há muito mais a dizer sobre esse assunto. Aqui podemos acrescentar o caso interessante de que a felicidade da vida é procurada, sobretudo, no gozo da beleza, onde quer que ela se apresente aos nossos sentidos ou ao nosso julgamento, da beleza das formas e dos gestos humanos, de objetos naturais e das paisagens, das criações artísticas e até mesmo científicas. Um lindo diálogo aqui com o texto que eu sempre cito e sempre esqueço o nome, mas dessa vez o texto está aqui. Eu lembro que a vez passada eu falei dele, acho que até o Rafa, que me lembrou o nome, mas eu deixei ele aqui do lado, né? A transitoriedade, que é um texto que está no mesmo, no Obras Completas, está no mesmo volume, no volume 12 da Introdução ao Narcisismo, do Luto e Melancolia, né? Que é aquele texto do Freud que ele está andando com o poeta, o Rainer, né? Rainer Maria Rilke, se não me engano, e o poeta, o Rilke fala que a natureza, olha que pena como que a natureza perde a sua beleza porque diminui, a beleza dela seria menor porque ela termina com o inverno, né? Porque ela acaba. E daí o Freud insiste de que a beleza da natureza se dá justamente porque acaba, é justamente porque é finita que é bela, e é na finitude a possibilidade da beleza, né?
né? Interessante tratado estético aí do Freud. O Rafa, acabei de ler um trecho de O Banquete sobre isso. Tem, né, no Banquete, sobre essa questão da finitude, da beleza em sua finitude, né? Parece que tem essa questão, né? É aqui que o tio Freud está se alocando nessa ideia, né? Essa posição estética para com a meta da vida oferece pouca proteção contra sofrimentos ameaçadores, mas consegue compensar por muitas coisas. O gozo da beleza possui um caráter peculiar de sentimento levemente inebriante. Não há uma utilidade evidente da beleza. Sua necessidade cultural não se deixa entender, e, no entanto, não poderíamos prescindir dela na cultura. A ciência da estética investiga as condições sobre as quais o belo é experimentado. Sobre a natureza e a proveniência da beleza, ela não pôde fornecer nenhum esclarecimento. Como de costume, a falta de resultado é encoberta por um dispêndio de palavras altissonantes e vazias de conteúdo. Infelizmente, nesse sentido, a psicanálise tão pouco diz sobre a beleza. Lembrei aqui, a gente estava conversando aqui no nosso cochicho da coxia antes, o Benjamin estava citando Humberto Eco, né? O Humberto Eco tem um livro muito legal, chamado A História da Feiura, né? Em que ele vai passar pela ideia da função do horror, né? Como o feio, e tem um conceito na estética, principalmente a partir do século XIX, chamado o grotesco, que é um limite entre o belo e o feio, né? E o romantismo vai ser mestre nas coisas da feiura, né? É, e vale muito a pena pensar nesse limite entre o belo e o feio. Talvez um dos grandes sistematizadores na poesia moderna sobre isso seja o não menos famoso poeta Charles Baudelaire com a obra As Flores do Mal, né? Se vocês forem lá para Flores do Mal do Charles Baudelaire, recomendo em especial um poema chamado A Uma Carniça, em que ele está andando na rua com a namorada e vê um cadáver jogado apodrecendo no chão. E ele faz uma declaração de amor para a namorada, né? Dizendo: Olha, meu amor, este cadáver em putrefação somos nós amanhã. E ele faz toda uma dissertação em verso de beleza sobre a beleza do cadáver, né? A beleza enquanto um cadáver, né? O Fernando Pessoa, o cadáver adiado que procria, né? É legal o Freud trazer essas questões, que vai na minha ideia de que sim, o Freud é um romântico incorrigível. Fala, Olha, beijo. inclusive tu falaste aí do Humberto Eco, né? E eu me lembrei, tem uma, não sei se tu conheces o Khalil, Gibran Khalil, Khalil Gibran. né? Ele é um escritor, se eu não me engano, sofista, né? Daquele movimento lá muçulmano, né? Ali do Oriente Médio, sufista, Sufista. sufista, É. sufista, desculpa, Nem sofista. sofista, nem surfista. Sufista. Sufista. Uhum. E ele tem um poeminha que fala sobre a beleza e a feiura, que ele chama de fealdade, né? Uhum. Conhece essa historinha? Uhum. Essa ambiguidade Não, essa ambiguidade da beleza e da feiura. É rapidinho. A história é o seguinte: claro. um dia a beleza e a fealdade, que é a feiura, né? Estão passeando na praia. E aí a fealdade fala para a beleza: vamos tomar um banho de mar? Aí a fealdade fala: não, não posso, eu tenho que ir para casa, eu tenho coisa para fazer. Não, vamos rapidinho. E aí, tudo bem, vamos. Aí entraram e a fealdade esperou a beleza se distrair e saiu da água enquanto ela estava se banhando, né? E vestiu a roupa da beleza, né? E foi embora. Quando a beleza saiu, ela encontrou apenas a roupa da fealdade. E não teve o que fazer, vestiu a roupa da fealdade. Moral da história, né? Até hoje as pessoas não percebem que a, a feiura está vestida na roupa da beleza e a beleza vestida na roupa da feiura.
Olha só, não é estranha essa ideia, mas eu não sabia que era do Khalil Gibran. Legal, né? Legal, legal. É bem de uma tradição árabe mesmo, né? Quer dizer, não sei, é árabe, dá pra chamar de árabe? É, né? É árabe mesmo, né? Da tradição dele, esse tipo de história, né? São Legal, estudos. é interessante essa relação. É fundamental, né? Como não é substituível, né? E é legal o Freud trazer essa ideia de que no final das contas, para a psicanálise, a beleza tem essa função, né? Produzir esse efeito que, se não resolve os nossos problemas, torna a nossa existência suportável, porque o que a gente começa a ver aqui é que a existência crua é insuportável. Então, o ser humano precisa da beleza. E que ele precisa vir de. O problema é que a beleza, por si só, custe o que custar, desemboca em outras formas que não são tão belas, né? Como, por exemplo, o sonho de pureza, né? As lógicas autoritárias fascistas e nazistas são, de certa feita, sempre sonhos de pureza, beleza, homogeneidade, né? De padronização, né? Então, qual é o limite? Quanta beleza e de que forma devemos lidar com a beleza? Esse é um problema contemporâneo Pode atual. ver que tem uma situação, inclusive, que os líderes fascistas eles querem mostrar essa beleza, né? Tem Uhum. inclusive aquela história de que eles se casam com mulheres belas, né? Para mostrar troféu. Então, né? Aquela coisa daquela beleza que tem que aparecer ali do lado deles, né? É, eu acho muito interessante, né, que o Elon Musk, que claro, coincidentemente andou fazendo sinais é, nazistas, né, uns tempo atrás, e que agora tá meio sumido porque quer ser esquecido, mas a gente ajuda ele a não ser esquecido. Né? É interessante que ele tenha essa lógica, né? De ter várias mulheres e de buscar mulheres que ele diz perfeitas, né? Que ele diz geneticamente superiores para gerar filhos perfeitos, né? Uma ética de espalhar seus filhos no mundo, né? Uma época ele andou fazendo, apoiando partidos, né? Da alt-right alemã, né? Na Alemanha, né? Ele andou fazendo saudações, né, do tipo Sieg Heil, né, em vários lugares, mas é claro, deve ser tudo coincidência, né? Bom, continuando. A ciência da estética investiga as condições sob as quais o belo é experimentado, sob a natureza, e a proveniência da beleza, ela não pôde fornecer nenhum esclarecimento. Como de costume, a falta de resultado é encoberta por um dispêndio de palavras altissonantes e vazias de conteúdo. Infelizmente, nesse sentido, a psicanálise tampouco diz muito sobre a beleza. Somente a derivação do campo da sensação sexual parece assegurada. Esse seria um exemplo perfeito de moção inibida, quando a meta, a beleza e o encanto são originalmente propriedades do objeto sexual. É notável que os próprios genitais, cuja visão sempre tem um efeito excitante, mesmo assim quase nunca sejam julgados belos. Em contrapartida, a característica da beleza parece estar aderida a certas características sexuais secundárias. Me lembro da gente ter, né, na nossa gravação que não gravou, né, comentado isso, né, inclusive sobre a questão dos genitais. Me lembro de ter comentado da ideia da medusa, né, a medusa num texto do Freud da psicanálise, e eu acho que é no volume 12, se não me engano, né? Que ele justamente fala da cabeça da medusa. E eu se não sei se eu me engano, tem um texto do Ferenczi também sobre isso. Não, não é nesse texto é um outro, não me lembro qual, do do Freud, que ele tem um texto, não sei se é no Inibição, Sintoma e Angústia, que ele fala da cabeça de medusa, né? Que costuma ser uma referência à própria, justamente aquela cabeça, né? Com os olhos da Górgone, né? Petrificantes, né? E as serpentes, né? Que aquelas serpentes do cabelo fazem uma alusão a justamente a falicidade das serpentes
é que reitera a ideia da cabeça de Medusa como uma simbolização do órgão genital feminino, né? E daí aquilo que muitos depois na psicanálise vão chamar do mito da vagina dentada, né? Que é o medo de castração de muitos dos meninos de perderem o pênis na vagina, porque a vagina engoliria, né? Engole o membro do menino, né? E daí várias possibilidades de interpretação psicanalítica. E Fala, aí a gente falou também da questão que ele fala aqui, né? Os próprios genitais cuja visão sempre tem um efeito. Opa, um pouquinho mais. opa, Sempre tem um desculpa. efeito. Sempre tem esse efeito excitante, mesmo assim, quase nunca sejam julgados belos, né? Uhum, Então, em contrapartida, a beleza parece estar aderida a certas características sexuais secundárias. Tanto é que tem os desfiles de beleza, né? Aquelas mulheres bonitas e tal, com seios, bundas uhum, e, e a beleza do rosto e tal. uhum. E só tem, acho que um lugar na Europa que tem o concurso de beleza de vagina, né? Ah, tá. Olha só, é interessante, né? Interessante, né? É Você vai ver pouco, as chamadas partes pudendas, né? Que devem ser escondidas. Eu me lembro, eu acho que eu não tenho mais, mas eu me lembro da a revista Playboy, né? Não sei se existe mais revista Playboy, né? Mas a revista Playboy era uma revista, né? É, é, revista de publicação para homens adultos e que era muito desejada por homens não tão adultos assim. E os homens adultos que consumiam também não eram tão adultos assim, mas tá tudo bem, né? E a revista Playboy, ela lançou um volume comemorativo das imagens que foram proibidas pela ditadura militar. E era interessante que os censores da ditadura militar no Brasil circulavam os pelos pubianos das meninas e circulavam com caneta, né, os bicos dos seios e assim censurando. Então a Playboy tinha que dar seus pulos para publicar as fotos sem os pelos pubianos e sem os bicos dos seios. Aí que fica a pergunta: mas ora bolas, existem pelos pubianos e seios comunistas? Como é que é isso? Né? Por quê? Por que o pelo pubiano, né? E por que, né? Como é que é isso? E às vezes alguns pelos pubianos passavam, né? Ou seja, alguns pelos pubianos são comunistas, outros não são muito. Quem é que, né? É interessante a lógica da censura, como ela entra numa lógica de idiotia fechada em si mesma, que acaba revelando muito mais do censor do que da obra censurada, né? Gabriele Carne de Jesus. Não existe mais a Playboy, né? A Playboy não existe mais, né? Então, mas é essa coisa estranha, estranha o mundo contemporâneo, algo como a revista Playboy, né? Uma revista de mulheres nuas, né? De nudez, né? Mas tinha muito material interessante para além das nudezes, né? Tinha reportagens interessantes. Se eu não me engano, era a psicanalista Maria Rita Kel que escrevia, às vezes, na Playboy, se não me engano, tinha texto de psicanalista, talvez o próprio Contário Caligares tenha escrito também, eu acho que o Contardo escrevia, se eu não me engano. né? E tinha uma matéria muito interessante para o interesse masculino, né? Sim, Era muito legal, falava de vinho, falava de cerveja, falava de viagem, falava de roupa. sim, tinha qualidades para além da coisa. E justiça seja feita, eu me lembro da Playboy da Marisa Hort, que ela faz um ensaio com uma Python. Nossa, elegantíssimo, não tinha nada de vulgar no ensaio dela. Assim, que ensaio bonito. A Marisa Hort é uma mulher muito bonita e muito inteligente, né? E conseguiu se impor de modo a colocar, a não se permitir, muitas vezes, né, a mulher ali se permitia vulgarizar alguma foto mais passava, porque enfim, tinha uma questão de muito dinheiro envolvido, né? Moças sonhavam em sair na Playboy porque o dinheiro que ganhavam mudava a vida delas, né? E tal. E a Marisa fez uma Playboy muito bonita, muito interessante, sim. Valeria muito a pena resgatar. Na realidade, a Playboy ela focava não nas mulheres mais bonitas, mas as mulheres que estavam mais em evidência, É, é. né? Então, por exemplo, aquelas atrizes globais, aquelas mulheres que participavam de concursos e que apareciam muito na mídia, né? Hum. Então As, era muito interessante.
as mulheres que apareciam ao lado de homens públicos, de políticos, né? Teve Sim. aquele escândalo famoso do Itamar Franco, que no carnaval saiu com uma moça, e daí ela logo aparece na Playboy. Tinha essa coisa de. Tinha essa maldade hoje tão democrática no Instagram, era mais restrita a esse lugar da sexualidade tóxica da Playboy. Né? Acho que era nesses termos. Que, olha, gente, que bom que acabou a Playboy, mas olha só, eu não sei se o mundo ficou menos tóxico, viu? Fica essa questão. Talvez a toxicidade se espalhou, né? Enfim, apesar dessa incompletude, já me atrevo a fazer algumas observações conclusivas, sobre nossa investigação. O programa que o princípio de prazer nos impõe de ser feliz não pode ser realizado. Triste, né? Ainda assim, não temos o direito, não podemos de abandonar os esforços para, de alguma forma, aproximarmos-nos de sua realização. Para isso, podemos tomar caminhos muito diversos, ou antecipando o conteúdo positivo da meta, ou o ganho de prazer, ou o conteúdo negativo, de evitar o desprazer. Por nenhum desses caminhos podemos alcançar tudo aquilo que almejamos. Begehren, acho eu. A felicidade, no sentido moderado em que é reconhecida como aqui possível, é um problema da economia libidinal do indivíduo. Aqui não há nenhum conselho que sirva para todos. Cada um precisa tentar por si mesmo uma maneira particular para se tornar feliz. Os fatores mais variados atuarão para indicar os caminhos de sua escolha. Tudo irá depender de quanta satisfação real ele pode esperar do mundo exterior e até que ponto ele age para se tornar independente dele. E também, por fim, de quanta força ele acredita dispor para modificá-lo de acordo com seus desejos. Já nesse caso, além das circunstâncias externas, a constituição psíquica do indivíduo será decisiva. Aquela ideia do final de análise, né? Que o final de análise, o que a análise busca criar, não é um sujeito, né? Aquela ideia de venha, né? Que talvez muitos terapeutas e psicoterapeutas queiram dizer que venha ser uma versão melhor de você mesmo. Não, nós da psicanálise não propomos que você seja versão melhor nenhuma sua, mas possivelmente que você se contente com esse muito pouco que você é, né? E que você lide com isso. Porque a gente pode até estar na fila do pão, mas na fila do pão não somos ninguém. Agradeça por estar na fila do pão, né? Óbvio que é muito simplista colocar nesses termos, né? Não é só isso, nem, mas, né? Tem essa dimensão. Olha a Gabriela aqui, colocou isso. Já penso no filme A Substância. Olha só, o filme Substância é muito interessante mesmo, né? Vale muito a pena, assim, pensar nele, porque, inclusive, no caso, tão, Gabriele, é tão interessante o fato de que tenha sido estrelado, né, pela Demi Moore, né? A Demi Moore é uma atriz, né, que ela faz sucesso muito jovem, e lá atrás, quando ela faz o Striptease, ela causa muita polêmica. O filme Striptease é um filme antigo, sei lá, o que é, Beija? Década de 90, por aí, não é? E ela coloca silicone e tal, tá toda forte, né, e tal, e para fazer o filme, e ela já estava sendo colocada de lado, vamos colocar assim, né, porque ela já estava ficando velha para a indústria. E hoje a Demi Moore ser colocada assim, realmente eu acho que todo mundo torceu para Substância, e Substância não ter levado o Oscar foi algo que machucou, né? Nosso narcisismo, né? Porque realmente é um filme assim, e essa dimensão da mulher, né? Desse lugar da mulher como objeto, da objetificação da mulher, né? É um filme muito poderoso, né? Muito poderoso, assim. Eu achei um filme sensacional. Eu achei Substância um filme maravilhoso, assim. Maravilhoso mesmo, mesmo, assim. Sensacional. Eu tive a Proposta ideia, interessante. eu tive a ideia que no final, eu não sei, eu não vi ninguém falando isso, mas no final eu acredito que aquilo foi um delírio psicótico. Então, daquela cena do jorro de sangue na plateia, aquela coisa toda? Isso, uma paranoia ali, ela ou É, até mesmo, de repente, não,
Ela, Pode ela talvez tenha ser. imaginado. A ideia fica entre uma psicose ou então uma realidade fantástica, né? É um Mas realismo fantástico, né? Então, é legal, poderia ser, assim, pensar como psicose, né? Mas é legal pensar como um realismo fantástico mesmo, no sentido de que ela se torna aquela bolha carcinogênica, né? Que ela se torna, porque afinal de contas, ela é o resultado desses atravessamentos objetais, né? Ela é tão objetificada que ela se torna uma máquina de objetos, né? Aí no meio da costa tem um rosto, aí cai um seio, né? Pá, né? E no final, aquele sangue jorrando, né, como uma resposta menstrual, né, de um útero virulento, né, que vomita no mundo toda e, toda a objetificação que recebeu, né? Aquilo é aquele mar de sangue. É e, um é- e filme, uma, e uma dupla personalidade, né? Ela começa a sim. acompanhar ali aquela menina, né? Que começa a ficar no lugar dela, né? Em voga, né? Uhum. Em todos os outdoors, e ele começa a se ver na menina, e ela começa a entrar no corpo da menina, e É. eu não, sabe, eu não sei não, mas para mim, eu levei, e sempre as coisas acontecem com ela sozinha, né? Ela dentro de casa, sofrendo, vendo na televisão, Sim. aí, né? Então, eu não sei, mas eu tinha uma ideia ali muito ligada que ela estava entrando numa espécie de surto psicótico ali. Me parece, se a gente for pensar na ideia de cisão, né? Se a gente for pensar na psicose como um tipo de cisão, a psicose aconteceu lá atrás, quando a Margaret Qualley sai do corpo dela, né? Quando a Sue E quando sai do começa, corpo dela. começa um estresse, né? Ela Já é uma começa a entrar, cisão, né? ela começa a entrar numa situação de estresse muito forte, porque ela É. começa a perceber que estão falando dela, que ela vai ser demitida. Uhum. Aí ela começa a perceber a menina de uma hora da janela e pum, começa a acontecer tudinho dentro do apartamento, né? É. Sim, tem uma questão interessante ali. O Rafa colocou aqui, né? Depois de striptease, a proposta indecente. Ela fez questão de honra. Questão de honra que ela tá no exército, né? Não é que ela tá de cabeça raspada no exército e tal, né? É forte aquele filme também, né? É um filme muito poderoso. É muito, muito legal. A Vivi perguntou se travou um pouquinho, parece que deu uma travada, mas não caímos, pelo amor de Deus, né? Não, né? E a Demi Moore é uma atriz, assim, muito importante, cara. E foi uma pena não ter ganho o Oscar, porque ela merecia demais. Nesse filme ela tava sensacional, assim. E é uma grande atriz, assim, né? E nesse Oscar a gente ficou duplamente triste, né? Com ela e com a. Era a Fernanda Montenegro? É, que não. Fernanda Montenegro também estava concorrendo e também não ganhou, né? Que quem ganhou foi a menina do filme lá Foi uma menina nova, né? Se da eu não me engano. prostituta russa lá, não é? Do filme? É isso, não é? Que menina, não é? Foi Tô daquela que louco? ela faz o Mágico de Oz. Que ela faz a bruxa do Mágico de Oz, foi aquele? Não sei. E não sei. Eu vou falar, alguém falou no chat. A galera deve saber. Deixa eu ver. Isso mesmo. Isso mesmo. O que, Gabriela? Conta pra nós. A Nora. Isso, a Nora. Né? E que eu não vi a Nora, não vou falar nada. Mas assim, parece que o brasileiro não conseguiu absorver a Nora, né? Porque nos roubou um Oscar, então a gente ressentiu, a gente é muito, muito apegado a essas coisas, né? Aí tem vários debates possíveis e a Nora. Eu acredito que esteja gravado no canal do YouTube do Instituto Bergassi, que tem os encontros do Cine Psi, né? E teve um debate sobre a Nora, que quem conduz o debate do Cine Psi sobre a Nora é o Fabiano Atena, né? Lá do IB, né? E deve estar legal, viu? Deve estar legal, mas eu preciso ver a Nora primeiro. Ah, não dá conta, né? Já tanta coisa pra ver, né? A gente vê o que a gente pode, né? Mas deve ter sido legal. Ó, vamos mais um pouquinho aqui. O ser humano predominantemente erótico irá privilegiar as relações afetivas com as outras pessoas. O narcísico, autossuficiente, irá procurar as satisfações essenciais em seus processos anímicos internos. O homem de ação não irá desistir do mundo exterior, no qual ele pode testar a sua força. É interessante aqui esses três tipos aqui. Eu já tinha na leitura anterior, tinha me chamado a atenção isso, né? Que ele fala três tipos de pessoas, né? O ser humano predominantemente erótico,
as relações afetivas com outras pessoas. O narcísico, o autossuficiente, com os seus processos internos. E o homem de ação, desistir do mundo exterior. Essa divisão das pessoas aqui não são estruturas, né? Não é neurose, psicose e perversão, necessariamente, né? Mas é um modo de divisão das psiques que eu achei interessante, né? O sujeito erótico, o sujeito narcísico e o sujeito de ação, né? Que são três perfis diferentes. Eu não me lembro, certamente por ignorância minha. Alguém sabe, alguém viu alguém desenvolver esse modo de pensar as personalidades em três tipos? O tipo erótico? O tipo erótico me parece mais o histérico. Talvez, você chama histérico. O narcísico, agora, o narcísico não é necessariamente psicótico, né? E nenhum de ação é perverso, né? E o de ação é assim, vamos pensar, a pessoa que tem a necessidade política, do convívio social, né? E tal, né? Tem a pessoa fechada mais em si, né? É interessante que parece que, não sei, só dando aqui uma ideia, o erótico, os dois primeiros, o narcísico e o erótico, parece que tem libido, né? A libido sexual, né? Como Freud fala. O Uhum. erótico ligado a outras pessoas, relações afetivas com outro, do narcísico com esse libido voltado para si, e o de ação seria o que não tivesse essa Então, libido sexual. mas olha só, se ele é uma pessoa de ação, tô viajando aqui, né? Tamo junto. Em ser uma pessoa de ação, eu tô imaginando uma pessoa de ação como aquela que vai atuar no mundo exterior. Então, há de ter nessa pessoa uma potência libidinal muito forte. Só que essa libidinal, nos três tem libido, né? No primeiro, a libido, ela é erótica, no sentido de relação com outras pessoas. Ah, tá, mas tá, não, daí seria o primeiro que é erótico, né? O segundo é o narcísico, seria o erotismo em si mesmo, né? O autoerotismo, né? Sim. Uhum. E o homem de ação, não. Parece que é o que sublima, parece que é o que não tem uma libido, vamos dizer, muito. Essa sexualidade genital ficou um pouco reprimida e conseguiu transformar em uma produção social, alguma coisa nesse É, sentido. é engraçado, eu não vi ninguém desenvolver essa ideia do Freud. Agora, não porque não deva ter, porque eu não vi mesmo, deve ter, né? Caso alguém um dia encontre, me conta, porque eu achei tão interessante. Mas será que é um ponto pouco explorado? Difícil de imaginar, né? Eu tenho a impressão que tudo que o Freud falou já exploraram um monte, né? Mas a obra do moço é vigorosa, então não sei. Para o tipo intermediário entre esses, a natureza dos seus talentos e a medida que lhe for possível de sublimação pulsional irão determinar onde ele deve direcionar seus interesses. Toda decisão extrema é punida por expor o indivíduo aos perigos que a insuficiência da técnica da vida, de vida escolhida de modo exclusivo, traz consigo. Ou seja, tem três tendências, e se você radicalizar em alguma delas, você se ferra. Você precisa dosar. É isso, né? Curioso isso. Tem um aroma quase que junguiano, né? Não tem um junguiano que fala como é que é? O extrovertido, o introvertido. Não tem? Tem um, um outro Freud aqui. Sei, pensando. Assim como o prudente comerciante evita aplicar todo o seu capital em um só lugar, talvez também a sabedoria da vida aconselha não esperar toda a satisfação de uma única aspiração. O êxito nunca é garantido, depende da conjunção de seus fatores, talvez não mais de nenhum outro do que a capacidade da constituição psíquica em adaptar a sua função ao ambiente e aproveitá-lo para o ganho de prazer. Deixa eu ver aqui nas notas. Alguém nos salva. O Ramalho colocou bem arquetípico, né? Parece, não parece? Uma dimensão arquetípica, tem um aroma junguiano aqui. O Freud não está admitindo. Que o Freud é assim. E essa história da gente também focar na questão do narcísico, a gente tem que ter essa questão narcísica, é muito interessante, né? Porque realmente, às vezes, a gente tem que ser um pouco, pensar um pouco na gente, né? Sim, sim, não, claro, claro, tem que. A pessoa fala, não, tem que ser completamente altruísta, tudo é para os outros. Eu acho que ele está querendo dizer que não, calma. É. Tem horas que a gente também tem que buscar um pouco para a gente, né? Então tem que ter essa parte narcísica também, né? Mas eu acho que a parte narcísica da galera, eu incluso, tá sobrando, hein?
Eu acho que essa coisa de que, eu me dou pra todo mundo, será? Eu acho que quando a gente tem, o que eu tô vendo é muita gente falando que, como eu sou uma pessoa boa, eu faço isso só pelo bem do outro. Aham, sei. Conte-me mais. Né? E eu incluso, viu, gente? Não falando que eu tô sem referência pra porra nenhuma. Eu tô aqui me jogando na fogueira também. Tamo junto. Aquele que traz uma constituição pulsional particularmente desfavorável e não tiver passado de acordo com as regras, pela reconfiguração e pelo reordenamento dos componentes de sua libido, indispensáveis para uma atividade posterior, terá dificuldade de obter felicidade a partir da sua situação exterior, sobretudo quando for colocado diante das tarefas mais difíceis. Como última técnica de vida, que ao menos lhe promete satisfações substitutivas, é-lhe oferecida a fuga para a doença neurótica. Fuga na maior parte das vezes, imagino, né? Já consumada na juventude. Aquele que, então, em um período posterior de sua vida, vê fracassarem os seus esforços pela felicidade, ainda encontra consolo no ganho de prazer da intoxicação crônica, ou empreende a tentativa desesperada de rebelião da psicose. Aquele ele delimita a dimensão neurose-psicose, né? Ele não vai para perversão, né? Mas é isso, né? O caminho do amadurecimento, né, saudável é você lidar com essas questões. Não tem como lidar com essa relação da incapacidade do eu diante do mundo, com essa construção dessa pele, né? Vamos voltar lá para aquela ideia do eu pele lá do Didier Anzieux, né? Se não me engano. E não dando conta dessa pele, você foge para fantasia neurótica ou para forclusão, né, da psicose, forclusão, trazendo o conceito lacaniano aí, né? No chat, o Rafa. Acho que não é sobre estruturas ou psicopatologias, porque é mais descritivo aqui. Não há problema, penso em ser narcísico ou erótico ou pragmático. O problema é a fixação. Sim, sim, sim. É o que imagino que esteja falando. Não, claro, claro, claro. Acho que é isso mesmo, Rafa. É uma questão de. Realmente, na verdade, sim, que não há problema em ser narcísico, erótico ou pragmático. Aliás, muito pelo contrário, é bom que você seja e seja os três. Agora, se você se fixa em um, é aquela ideia de que a neurose é fixidez, né? Aí, já que eu citei Lacan, daí que eu tenho uma questão assim com o lacanismo radical. Se você se fixa numa só teoria, você está neurotizando? Se você, ao estudar psicanálise, eu só leio Lacan, que seja outros, tá? Só leio Freud, só leio Winnicott. Você não está neurotizando? Vai falar, mas por que você lembrou de Lacan? Eu lembrei de Lacan porque é muito mais comum um lacaniano fazer isso que os outros. Quem estuda Winnicott, estuda Klein, estuda Bion, estuda uma galera. Quem estuda Klein, estuda uma galera. Quem estuda Freud, estuda uma galera. Galera que lê Lacan, já ouvi lacaniano dizendo que não lê nem Freud, que só lê Lacan. Ah, bom. Cada um, né? Eu fico pensando essa dimensão dessa cristalização, né? A Gabriela concordou aqui. Lacan, então, Lacan se diz freudiano, mas daí a galera não segue o Lacan. Aí eu não sei, bom, eu não sou lacaniano, então os lacanianos que se vire, né? Fica aí. Hashtag fica a dica. Quem sou eu na fila do pão? Estou na fila do pão, mas sou apenas mais um. A religião prejudica esse jogo de escolha e de adaptação na medida em que impõe a todos de igual maneira o seu caminho para a obtenção da felicidade e para a proteção contra o sofrimento. A religião é um amortecedor da vida. Sua técnica consiste em rebaixar o valor da vida e em desfigurar de maneira delirante a imagem do mundo real, o que tem como pressuposto a intimidação da inteligência, né? Quando você acha que você reza e salva. É a mesma coisa que fala, vou torcer para o time tal. Então, você acha que se você para torcer para um time, ele vai fazer gol do outro lado porque o seu Wi-Fi mandou? Então, delírio seu, coleguinha. E aí ele está puxando lá do Futuro de uma Ilusão também, né? Sim, Lá sim. que ele falando que ele era contra a inserção da religião na pedagogia escolar, né? É, Porque tira a capacidade entra nesse dogmatismo religioso sim, e fecha as portas da ciência.
Aí quando a criança, quando o rapaz sai, o sujeito sai da escola, para ele, para ele aceitar a ciência fica mais difícil, né? Não é mais difícil. É, não, justamente. Aí, a galera criacionista aí, né? Brigar com a gente quando a gente fala. Né? Como eu acho que já se tem outro encontro aqui, eu tava dando totem e tabu pro ensino médio. O ensino médio dava aula de filosofia, o ensino médio escolheu, não tenho culpa, escolheu o totem, escolheu o Freud. Eu falei, ah, tá bom, mas eu também, né? Enfim, né? Loucuras à parte. Falei, tá bom, vocês querem ler Freud? A gente quer. Eu falei, vamos ler junto, vamos. Eu falei, óbvio que eles vão. Eu que vou ler, eles vão ler nada, eu vou explicar o Freud. Tá bom, já entendi. Aí eu falei, tá bom, Totem e Tabu. Por quê? Porque me deu vontade, eu não tinha nem relido, não, já tinha lido há muito tempo, nem lembrava direito. Falei, ah, vamos lá. Ai, rapaz, a hora que eu fui explicar o Totem e Tabu, não deu outra, né? A moça lá que levanta batendo o pé, pega as coisas e vai embora. Porque eu falei, porque como é que é pra questão de devorar, de comer as mulheres, então você tem que matar o pai. Ah, rapaz, aí a moça não aguentou o rolê, né? Eu fui lá conversar com o coordenador é da biologia. Ele olhou para mim e falou: Ô, Fabião, fica tranquilo, eu sou da biologia. Quando eu vou falar de Darwin, é um rebuliço isso daqui que você não imagina. E é isso, né? Tem que lidar com isso, né? A esse preço, através da fixação violenta a um infantilismo psíquico e da inclusão num delírio coletivo, a religião consegue poupar muitos seres humanos da neurose individual. Mas não mais do que isso. Existem, como dissemos, muitos caminhos que podem levar à felicidade acessível ao ser humano, mas nenhum que leve até lá com segurança. O Freud é um maldito mesmo. Quando o crente se vê finalmente levado a falar sobre os desígnios inescrutáveis de Deus, está com isso admitindo que só lhe restou, como última possibilidade de consolo e fonte do prazer, no sofrimento, a submissão incondicional. E se ele está pronto para ela, provavelmente teria podido poupar-se desse descaminho, né? Vamos parar por aqui? Acho que é suficiente. Marcando, ficamos na página 273. Aqui no livro físico, a gente vai estar na parte 3, né? Então a gente avançou mais até do que na última edição, né? No livro físico, estamos na página 332. Depois eu marco aqui. Estamos hoje em 10 pessoas. Olha lá o Rafa aqui, câmera aberta. Muito bom, muito bom. É isso. E ficamos por hoje. Sexta-feira. Essa sexta-feira precisa ser comemorada. Por quê? Por quê? Por quê? Porque é sexta-feira. Comemorem exaustivamente. Muito importante, né? A felicidade é uma ilusão. Ora bolas. Então, por que não se iludir um pouquinho? Não é verdade? Né? E como diria o colega Lutero, né? Peca, filha, mas peca com fé. Boa sexta-feira a todos. Valeu. Aquele abraço. Um abraço.